amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Você já deixou seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho das notificações pra você ficar sem nada, sem perder nada desse canal? Então bora pro vídeo. Eu vou contar a história que meu pai e minha mãe se conheceram. E essa história é muito triste. Sabe por quê? Vamos lá. A minha mãe tinha 15 anos quando ela teve duas meninas, a Micaele e a Raíssa. Não é eu nem minha irmã, mas é a Micaele e a Raíssa. Então ela não podia cuidar delas. Então ela deixou com a minha avó, que é a mãe dela. E a minha avó começou a criar elas e minha mãe conheceu meu pai numa festa que ela tinha ido. E lá, o meu pai começou a chegar perto dela, querer dançar. E ela não queria, e já estava cansada, já estava querendo ir pra casa. Aí ela foi e ele foi atrás dela falando que ia deixar ela até em casa. E ela falou que não queria porque ela sabia onde ela mora. Então isso já foi uma patada, né? Entre aspas. E ela não tava querendo papo com ele, não conhecia, já tava querendo papo com ela. Aí, ela pensou que ele só ia deixar ela em casa e ia voltar pra trás. Só que aí que tava o problema. Ele deixou ela em casa e disse que já ia. E chamou ela de gatinha. Tchau, gatinha. Ela falou tchau e fechou a porta da casa dela e entrou pra dentro. Só que aí que estava o problema. Ele estava indo pra casa, então decidiu. Eu acho que eu vou fingir que eu esqueci minha carteira lá. Olha a ideia do homem. E voltou lá na casa da minha mãe e falou que tinha deixado a carteira dele lá. Mas ele tinha deixado a carteira dele lá? Qual é o plano? Eu não tô entendendo. Mas ele tinha deixado a carteira lá. E ele ficou sem entender nada, que ele tava tramando e já tinha deixado a carteira dele lá. Então ela falou, pegue sua carteira e vai-se embora daqui que eu não conheço você. E ele entrou pra dentro da casa da minha mãe, sentou no sofá e começou a tirar a roupa. E ela disse, o que você tá fazendo? Ele falou, ué, você não quer? Ela falou, tá bom, eu sei que você quer. E arrastou ele pra dentro do quarto e começaram. Né? Vocês sabem. E depois ela teve a minha irmã, que é a Emanuele, que é filha do meu pai. Ela teve ela. Só que aí tava o problema. A minha mãe tinha a Emanuele e eu já tava na barriga já da minha mãe, né? Então, ela veio morar com meu pai aqui na casa da mãe dele, que é essa casa aqui, ó. A gente veio morar aqui por causa que meu pai morava aqui já. Então ela veio morar aqui pensando que ia ficar tudo de boa, ia dar super tranquilo. Só que aí começou o problema. A minha mãe, ela morava no apartamentozinho com meu pai, porque minha mãe não queria morar na casa dos outros. Então meu pai foi e alugou um apartamento para eles dois. E aí que estava o problema. Minha mãe sempre vinha lá do apartamento que ela morava, no sol quente, passava de chuva, de sol, para chegar aqui na casa da minha avó. E aí que estava o problema. Ela vinha de lá para cuidar da minha avó, fazer as coisas para ela e ainda dar fazer comida para ela comer, arrumava a casa, lavava roupa, fazia tudo. Só que aí que estava o problema. Minha mãe estava vindo de lá para cá e as minhas primas estavam aqui. E minha avó estava lá no banheiro. E as minhas primas estavam lavando a roupa. E minha mãe parou na cerca. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Aquela cerca ali, ó. Ela parou naquele cantinho daquela cerca ali. E escutou minha avó falando assim. A Neide, o nome da minha mãe. A Neide, a mulher do Manel, ela não faz nada, é uma preguiçosa. Entendeu? Ela é uma vagabunda. E ela ficou impressionada. E então entrou pra cá pra dentro. E falou, sou uma vagabunda e tal. Começou a xingar e bota pra torar. E aí minha mãe pegou as coisinhas dela e foi embora. Sumiu de vez com a minha irmã. E eu ainda tava na barriga da minha mãe. Aí ela foi embora e sumiu de vez. Meu pai nunca mais deixou ela. Mas aí que estava o problema. A minha mãe tinha ido pra casa da minha tia. E meu pai sabia onde ela morava. Então minha mãe ficou passando os dias lá. E ela resolveu lavar as roupas da minha irmã.
Acho que estava o problema. Por que você foi lavar a roupa da minha irmã? Ela lavou as roupas da minha irmã e estendeu na varanda da casa. E meu pai já tinha procurado em todo canto pra poder achar ela. Só que ele se lembrou da minha tia, então veio na casa dela. Ele parou a moto, olhou e viu que as roupas da minha irmãzinha estavam estendidas. Então ele soube que ela estava lá. Ele chamou e falou: a Neide está aí. Ela falou: não. Mas aí ela olhou para a varanda e o cachorrinho estava lá, então ela falou: sim, está aqui. E a minha mãe teve que ir embora com o meu pai para casa. Então ela contou tudo o que tinha acontecido. E minha mãe veio aqui pegar as outras coisinhas delas que estavam aqui. Quando eu olho pra cá, eu vejo tudo acontecendo. Aí minha mãe estava aqui. Ela não tinha ido embora ainda, mas ela estava aqui com meu pai. As minhas duas irmãs, a Raíssa e a Micaele, tinham vindo pra... Elas falaram que ia comprar pão. E a minha irmã, a Raíssa, não estava gostando do plano da minha irmã, Micaele. A Micaele falou: bora comprar pão e bora lá passar na casa da minha mãe. Bora passar lá na casa da mamãe. Então, aí que estava o problema. Elas vieram na casa da minha mãe. E tipo, elas se arrependeram e voltaram pra casa. E no meio do caminho encontraram a minha avó procurando elas. Então ela levou elas pra casa no puxão de orelha e falou: se eu pegar vocês e ir atrás da mãe de vocês de novo naquela casa daquela mulher, que é a minha avó, vocês vão pegar ali uma pisa. Não vou dar uma pisa em vocês porque vocês vão ter a segunda chance. A minha avó não deixava ela vir ver as mamães delas aqui na minha avó, porque ela não gostava da minha avó. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Sabe que eu nem um pouquinho? Zero. Então minha mãe decidiu ir embora. Pediu um caminhão, que era do pai dela, que nem ligava pra ela. Então, pediu o caminhão e colocou as coisinhas dela lá dentro. Aí que está o problema. Meu pai falou que se ela fosse embora, ele ia também. Então minha mãe falou: então por que você não vem embora comigo? Deixa essa véia aí. E meu pai olhou pra ela e falou: mãe, eu tenho que ir. E a minha avó começou a xingar minha mãe mais ainda. Sua filha da puta, não sei mais o que, você vai levar meu filho, tu tá vendo o que tu tá fazendo com meu filho, não sei mais o que. E minha mãe queria levar o beliche da minha irmãzinha, só que minha avó não deixou. Tipo, ela pegou o beliche e jogou lá na rua e quebrou todo o beliche. Que a minha mãe gastou um dinheirão com aquele beliche. Então você vai ter que dar dinheiro pra ela pra comprar outro. Então aí tá o problema. Minha mãe xingou ela também e falou que ela ia embora se ela dasse o dinheiro que ela gastou naquele beliche pra ela. E a minha avó disse que não ia dar. Então eles foram embora e compraram uma casa. Essa casa eles reformaram. E lá a minha mãe me teve, essa coisa linda aqui. Então tá. Só que aí estava o problema. Ai. Que tá? Aí que tá o problema. A minha mãe tinha ido deixar eu e minha irmã na creche. Aí minha mãe tava indo no trabalho. Só que aí meu pai tinha uma vizinha muito tarada na frente da casa que eles tinham comprado. Meu pai era mais ainda tarado e safado. Então aquela mulher tava só de toalha lá dentro da casa dela. Ele ficou olhando e ele também estava acabando de sair do banho. Só de toalha. Então ele foi, atravessou a rua e estava conversando com a mulher só de toalha. E ela também só de toalha. Os dois estavam só de toalha. E minha mãe chegou cedo do trabalho e encontrou aquela cena. E ela viu naquela cena. Começou a xingar ele. Ele sabia que ele estava errado. Então decidiu ir pra cima da minha mãe. Aí que estava o problema. Meu pai já bateu na minha mãe grávida. E minha mãe tá fazendo 16 anos com meu pai. E ele ainda batendo nela. E ela não abandonou nele.
Ele agora que parou, porque eu e minha irmã protege ela. Então, aí tava o problema. A minha mãe foi, xingou ele queria ir pra cima dela. Só que aí, meu irmão, ela não deixou barato e começou a bater nele também. Aí, ele começou a ficar quieto. Começou a ficar calmo, na verdade. Falou que sábado vai ter uma promoção lá, vai ter um bazar. Começou a ficar calmo. Então ela levou ele pra dentro, vestiu a roupa dele e deixou ele trancado dentro do quarto pra ele não sair. Trancou a janela também e deixou ele lá com o ventiladorzinho dele dormindo. Então, minha mãe resolveu pegar as coisas dela e ir embora lá pra minha avó. Deixou ele trancado dentro do quarto, deixou a casa toda trancada. E só um ventiladorzinho lá ligado pra ele e tal, né? E lá começou a ter um problema. Minha mãe foi querer ir embora lá pra casa da minha avó, só que aí meu pai foi atrás dela. Como é que ele conseguiu sair lá de dentro? Como é que ele conseguiu sair lá de dentro? Que tava tudo trancado. Eu fiquei sem entender. Ele apareceu com a motozinha dele, que ele já tinha tirado a moto dele, né? Apareceu lá em casa. Na casa da minha avó, né? E tipo, eu saí bem de fininho, olhei pela porta. Meu pai xingando a minha mãe e minha avó. Pera aí, ela está quieta aqui no seu canto, você vem de lá pra salvar ela. Não pode. Então ele começou a xingar minha avó e minha avó falou: se você não gosta dela, e por que você tá com ela? Uou! Aí que o pau começou a torar. Ele tava querendo entrar dentro da casa pra levar, arrastar minha mãe pelo cabelo pra levar pra casa. Só que aí ele foi embora e não apareceu mais. Aí no outro dia nós fomos pra casa. Minha mãe perdoou ele, né? Como as mulheres são. Perdoou ele. Se fosse eu, não teria perdoado. Perdoou ele. E foram embora daquela casa que nós estávamos morando, que ele reformou. Vendeu aquela casa e nós já estávamos morando no Calafate. No Calafate, isso mesmo. Meu pai foi, achou um terreno e começou a construir nossa casinha. Aí lá, ele fez a nossa casa. Começamos a morar lá e foi a mesma luta. Curte pra parte 2. Pra parte 2.